com vocês? Eu espero muito que esteja bem. Bom, aqui tá muito frio, por isso que eu tô assim, muito agasalhada. E eu vim aqui hoje para ajudar vocês a compreender um pouquinho mais sobre as propriedades da matéria, não é física, apenas sobre as propriedades da matéria. Nossa primeira parte, eu vou dividir em algumas partes, para ficar uma coisa mais fácil, porque você estuda um pouquinho essa, aí depois você compreende essa, e você passa para outra que fica bem mais fácil, né? Bom, a gente naturalmente aqui vai falar sobre os estados físicos. A gente estuda estados físicos desde quando a gente nasceu, a gente está estudando estados físicos. E por incrível que pareça, eu pelo menos sou assim. Toda vez que eu tenho que fazer uma prova que tenha estados físicos, eu tenho que revisar estados físicos. Porque estados físicos, por mais que seja uma coisa óbvia, né? A transformação de estados físicos, ela, pra mim, pelo menos, é um pouco mais complicada em saber os nomes. Mas eu vou aqui tentar resumir e ficar bem mais fácil pra vocês. Certo? Bom, primeiro a gente vai começar a falar sobre o estado sólido. Se a gente pegar uma barra de ouro, todo mundo quer uma barra de ouro. Eu principalmente estou precisando de uma barra de ouro agora, né? Se eu tiver uma barra de ouro e eu colocar ela dentro de uma caixa, eu não vou ter a mudança do volume dela. O volume dela, se for 1 kg antes, vai ser 1 kg depois. E eu também não vou ter a mudança da forma da barra. A barra tem uma forma de um prisma, normalmente é o que a gente vê. Eu nunca vi uma barra ao vivo e a cores, só vi assim, porque minha situação financeira por enquanto não deixa eu pegar numa barra. Então a gente tem a noção de que uma barra seja tipo um prisma. Então se eu pegar esse prisma e colocar dentro de uma caixa retangular, a barra de ouro, que é o prisma, vai continuar sendo um prisma, entendeu? Não vai ter a mudança de volume, que é a quantidade. Eu não vou aumentar a minha barra de ouro, infelizmente, e não vou ter a mudança de forma. Então eu vou ter a forma e o volume fixo quando o estado for sólido, porque as moléculas estão muito juntinhas, elas estão, quando a gente vai falar assim de estado, a gente tem que lembrar muito das moléculas, como elas reagem, certo? No estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas e quietinhas, assim. Se elas vibrarem, elas vibram muito pouco e, tipo assim, tudo coladinho. A ligação delas é muito, muito unida, né? Por isso a gente pode dizer que a energia que esse estado tem é uma energia mínima, porque fica ali, só ali, quietinho, só ali no mesmo lugar, certo? Então a energia que a gente tem é uma energia mínima nesse estado sólido, certo? E quando a gente fala que nós temos uma temperatura constante, então quer dizer que nosso estado físico é constante. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque a barra de ouro, ela pode se transformar em líquido, mas ela não vai se transformar em líquido do nada, certo? Então, se ela se transformar em líquido, ela vai mudar ela vai mudar a forma dela. Se ela mudar a forma dela, ela vai deixar de ser sólido, Mas isso é por quê? Porque a temperatura mudou. Então, quando eu falo que o volume, a forma é fixa do sólido, eu estou desprezando a temperatura. A temperatura vai continuar constante, certo? Eu não estou querendo dizer que a temperatura mudou. Quando eu digo que a forma é fixa, a temperatura é constante, tá? Lembrando que se a temperatura variar, com certeza o estado sólido também varia, certo? Então, continuando. A energia que nós temos no estado sólido é bem mínima, por isso que elas ficam quietinhas ali, uma coladinha na outra, certo? E a gente vai usar uma palavra aqui agora, uma palavra que, assim, todos os meus anos de estudar propriedades da matéria, eu não tinha escutado essa palavra e hoje eu vou mostrar para vocês essa palavra. Talvez vocês já tenham escutado, que é a palavra entropia. Eu já tinha escutado entalpia, um monte de coisa, mas entropia eu nunca tinha escutado. O que é essa entropia? Entropia nada mais é do que o grau de desorganização. Vamos pensar no nosso quarto. Se ele me falar assim, mas o seu quarto está organizado? Eu falo assim, não, depende. Meu quarto tem dia que está entrópico e tem dia que não está entrópico. Entrópico é desorganizado.
Tem dia que a gente tá com mais vontade de arrumar, tem dia que a gente tá com preguiça, né? Então, quando ele estiver desorganizado, eu vou dizer que ele está entrópico, certo? Isso é as células. Isso é as células. Isso são as moléculas. As moléculas do sólido, elas estão muito juntinhas, elas estão organizadas. Então a entropia das moléculas do estado sólido é mínima. Não há um alto grau de desorganização das células. Elas estão juntinhas. A energia é mínima, a entropia também é mínima, certo? Mudando para o estado líquido, para não ficar muita enrolação. O estado líquido, a gente pega um jarro. Vou pegar esse copo aqui para mostrar para vocês. Peguei esse copo tem água dentro. Se eu transferir, olha só a minha ideia. Se eu transferir essa água que eu não vou fazer para minha bolsinha, o volume vai mudar? Não. Se eu tiver 200 ml aqui de água, se eu tiver 200 ml aqui de água, se eu transferir para esse copo, para essa bolsinha, pode ser que não caiba, certo? 200 ml de água aqui, mas a minha quantidade de água não vai mudar, certo? Mas o que vai mudar? A forma. Aqui ela tem esse formato, a água ela pega a água, estou dizendo água, mas eu quero dizer um líquido, tá? Qualquer líquido. Ela tem o formato do copo, certo? Se eu passar por aqui, ela vai ter o formato da bolsinha. Você fala assim, mas se virar assim, a bolsinha tem o formato do copo. Mas isso não vem em consideração, finge que a bolsinha não vira, tá? Agora que eu pensei nisso. Deixa eu falar. Enfim. Então, o volume do líquido, ele é fixo, ele não muda se eu passar para um outro recipiente. Agora, sua forma muda. Se eu passar esse, vamos dar outro exemplo. Se eu passar esse copo aqui para uma gaveta que eu tenho aqui, o líquido que tem aqui, a água, ela vai adquirir o formato da gaveta, que é quadrada, não é do mesmo formato desse aqui. Enfim, podemos dizer, relembrando, que o volume do líquido é fixo e a forma é variável, certo? A energia do líquido, ela não é uma energia tão juntinha quanto o sólido. Ela é mais separadinha, mas ela também não é tão separada. Ela tem uma energia assim, ó, assim, um pouquinho separada. Ela vai se movimentando um pouquinho só, mas se movimenta. Mas assim, não tem aquele embate, certo? Então, a gente pode dizer que a energia do líquido é uma energia média, que não é uma energia muito rápida, é uma energia média. Entendeu? Ela é um pouco mais rápida que o sólido, mas não é tão rápida como o gasoso, que a gente vai falar mais pra frente. Certo? E a entropia, que é o grau de desorganização das moléculas, ela é média também, porque não é mais aquelas moléculas juntinhas, coladinhas uma na outra. É umas moléculas mais separadas, às vezes elas estão um pouquinho assim, distantes umas das outras. Então isso varia, certo? Mas pode-se dizer que a entropia do líquido é média. Bom, o estado gasoso é o que a gente chama de, assim, de tudo expandido, né? O que a gente tem sobre estado gasoso? Que a forma é variável. Tranquilamente a gente vê isso. Se eu tiver um copo de ar, se eu passar por uma vasilha quadrada de ar, primeiro que eu não vou conseguir fazer isso sim pra mim mesmo, eu vou ter que ter um processo em laboratório, mas vamos na teoria só. Se eu transferir, ele vai expandir todo, ele não vai ficar só naquele pote se não tiver com tampa, né? Um exemplo que a gente tem muito clássico, se você abrir uma mexerica, descascar uma mexerica numa sala de aula, todo mundo já deve ter tido essa infelicidade, porque eu já fiz e todo mundo sentiu o cheirinho, né? Todo mundo sente o cheiro, né? Isso quer dizer que o que o estado gasoso ele tá expandindo na sala inteira. E isso quer dizer que ele tem forma variável também. E é uma forma extremamente variável, certo? Extremamente variável. O volume do gás, o volume do estado gasoso também é variável, porque a gente não tem como permanecer com o mesmo volume de gás, certo? Só isso que a gente precisa saber. A energia do gasoso, ó, é assim, é uma energia máxima, é uma energia que é muito maior que a do estado sólido e um pouco maior que a do estado líquido. Então é uma energia assim, máxima, que não para, as moléculas do estado gasoso não param.
certo? Ficam uma se batendo nas outras assim. E a entropia, que é o grau de desorganização, também é máximo. Você não vai encontrar sólidos juntinho, as moléculas de... falei tudo errado. Você não vai encontrar as moléculas de gás todas juntinhas, uma pertinho da outra, não. Você vai encontrar as moléculas de gás, sim, tudo desorganizado, com uma energia máxima, uma entropia máxima. Isso é o estado gasoso. Aí, mudando rapidinho, nós vamos para as mudanças do estado físico. Como assim as mudanças do estado físico? Bom, primeiro a gente tem que dizer que a gente vai falar do sólido pro líquido e pro gás, certo? Todo mundo conhece aquele esqueminha, né? Então, quando eu tenho uma mudança do sólido para o líquido, eu digo que eu tenho uma fusão. É só a gente lembrar isso, que funde em líquido, certo? Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gás, para o estado gasoso, eu tenho uma vaporização. Só que essa vaporização é dividida em 3 características diferentes. Como assim? Eu tenho a vaporização que a gente chama de evaporação. O que é essa evaporação? Eu tenho um copo aqui. Esse copo tem água. A gente quer um líquido mais volátil, para a gente ter um exemplo aqui. Mas aí, líquido volátil é um líquido que evapora. Se ele for muito volátil, ele evapora mais rápido. Se ele for pouco volátil, ele evapora mais devagar. Certo? Eu tenho um líquido. As moléculas superficiais, elas vão formando uma pressão de vapor que vai empurrando a pressão atmosférica para cima. E isso acontece lentamente, entre aspas. Não é uma coisa forçada. Mas vai acontecendo a evaporação, porque as moléculas mais superficiais vão subindo, aí vai ficar outras moléculas aqui por cima, aí vão subindo as outras, e isso a gente chama de pressão de vapor. A evaporação é quando a pressão de vapor é menor que a pressão atmosférica. A vaporização acontece? Acontece, mas é lentamente, não é rápido. A gente tem um exemplo disso, que é a roupa no varal. A roupa no varal acontece uma evaporação. Existe a água lá juntinho com a roupa e as moléculas mais superficiais vão evaporando. Só que essa pressão de vapor que sai da roupa, ela é menor, mas ela consegue empurrar um pouco a atmosfera, mas com um pouco de dificuldade, certo? Nós temos também um exemplo de uma característica da vaporização, que é a ebulição. A ebulição é o que a gente chama de... Deixa eu dar um exemplo de ebulição. A água fervendo. A água fervendo é um exemplo de ebulição. A água que a gente põe lá na panela, no fogão. O que acontece essa evaporação? Essa ebulição. A pressão de vapor, que as moléculas de cima vão subindo até evaporar, ela tem uma pressão igual. Então a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Por isso que acontece aquelas bolhas, entendeu? Tipo assim. Então, a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. Acontece a vaporização, mas mais rápido do que a evaporação. Tranquilo, né? Já a calefação, a pressão de vapor é maior do que a pressão atmosférica. Quando a gente tem uma chapa, a gente pode usar uma panela também quente, a gente joga umas gotículas de água, rapidamente, evapora. Isso é a calefação. A gente tem um macetinho que a gente chama de tss. Quando a água faz tss, né? Então é a calefação. Porque ela vai tss. Do mesmo jeito que ela bate naquela chapa quente, ela já evapora. Isso quer dizer que a pressão de vapor é muito maior que a pressão atmosférica. Aí a pressão de vapor empurra mais rápido a pressão atmosférica, fazendo com que a evaporação ocorra bem mais rápido, né? Quando a gente tem esse processo do sólido para o vapor, mas eu digo assim, em camadas, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, a gente tem um processo endotérmico. Endotérmico que a gente absorve energia, a gente absorve energia. Então nós temos um processo endotérmico, certo? Se eu voltar, eu tenho um processo exotérmico, quer dizer que eu estou expulsando energia do meu corpo. Por exemplo, do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho 2 nomes diferentes. Eu tenho a liquefação e eu tenho a condensação.
Muita gente fala que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Talvez no vestibular, no Enem, eles cobrem como a mesma coisa, um nome ou outro. Mas existe diferença em liquefação e condensação. Com certeza, os dois são do estado gasoso para o estado líquido. Mas qual a diferença? Quando eu digo que ocorreu uma liquefação, é que vou dizer o produto, certo? Aquele produto, ele é naturalmente gasoso, certo? Ele é gasoso naturalmente, assim, na atmosfera, vamos dizer, na atmosfera, estou dando um exemplo, e ele se torna líquido. Então, a natureza dele não é líquida, a natureza dele é gasosa, mas ele se torna líquido. A gente tem um exemplo do gás de cozinha, que é condensado o gás lá dentro, certo? Ele fica líquido, mas na verdade é um gás. E quando isso acontece, é quando aumenta a pressão. Se a pressão aumenta, eu tenho um gás se formando um líquido, certo? Isso é liquefação. Já a condensação é um produto que já é naturalmente líquido, mas por razões assim, se tornou gasoso, mas agora voltou a ser líquido. Isso a gente tem um exemplo de quando a água bate no copo gelado com a água lá dentro, fica cheio de gotinhas aqui fora, não sei se vocês já perceberam. A água, o vapor de água é naturalmente líquido, mas ele está gasoso no momento. Então, quando ele entra em contato com a superfície assim, ele se torna líquido novamente. Isso é a condensação, que a água é naturalmente líquida. Se a água é naturalmente líquida, quando ela se torna gasosa e volta a ser líquida, a gente chama de processo de condensação. Isso naturalmente acontece, normalmente acontece quando a temperatura aumenta, quando a temperatura diminui. Se a temperatura diminuir, o que era líquido vai voltar a ser líquido, certo? Bom, se a gente vai do líquido para o sólido, a gente tem um processo de solidificação. É tranquilo, pá. Aí a gente tem um exemplo, um outro nome que a gente se dá. Se eu passar do sólido direto para o gasoso, quer dizer, tem como? Tem como. É possível. Isso quer dizer que as ligações entre as moléculas não são tão unidas, elas não são fortes. Se passar direto para o líquido, para o gasoso, do sólido para o gasoso, as ligações são fracas. E um exemplo que a gente tem praticamente disso é o iodo. O iodo é uma substância que passa do sólido para o gasoso direto, certo? Nós temos um exemplo também, o gelo seco, que é gás carbônico. Nós vemos o gelo seco passar do sólido para o gasoso diretamente. E um exemplo que a gente tem muito em casa, que é a naftalina. A gente não observa, mas acontece. A naftalina passa direto do sólido para o gasoso também. O nome desse processo a gente chama de sublimação. Tranquilo, né? Sublimação do sólido direto para o gasoso. Voltando, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Lembrando que tem os três nomes. Evaporação, ebulição e calefação. Do gasoso para o líquido, nós temos a liquefação e a condensação. E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Do sólido direto para o gasoso, nós temos a sublimação. Tranquilo, né, gente? Vou ficando por aqui. Estudem, façam exercícios, que é muito importante, certo? Um beijo.